Só faltava ligar. Eu peço que abra as suas Bíblias em 1 Pedro, por favor. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Gostaríamos de olhar hoje à noite versículos 10, 11 e 12. Diz a palavra do Senhor: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estava ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, gratidão é pouco para expressar o quanto é valioso a sua salvação pela graça em Cristo. Esperamos ansiosamente o dia quando nós, com corpos glorificados, podemos nos unir a todos os seus santos, glorificando o seu louvor e glória por essa salvação em Cristo. Ensina o nosso coração hoje à noite, Senhor, a olhar para Ti. E é em nome de Cristo que oramos. Amém. Hoje à noite gostaríamos de olhar 4 perspectivas a respeito da salvação pela graça em Jesus Cristo. 4 perspectivas acerca da grandeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Primeiro, gostaria de falar sobre versículo 10, a grandeza da nossa salvação através do ponto de vista dos profetas. Versículo 11, a grandeza da nossa salvação através da revelação do Espírito Santo. Terceiro lugar, a grandeza da nossa salvação através da mensagem dos apóstolos. E em versículo 12, eu gostaria de terminar considerando a grandeza da salvação através da observação dos anjos. 4 pontos acerca da grandeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Considera a pergunta que qual assunto consumia os profetas, o Espírito Santo de Deus, os apóstolos e os anjos. Pedro responde que só uma coisa, que é a grandeza da salvação em Jesus Cristo. Isso é diferente da forma que você e eu explicaria para alguém a grandeza da salvação. A gente falaria, a salvação é grande por causa o Deus que deu a salvação é grande. Ou a salvação é grande através do preço que foi pago, precioso sangue de Cristo. Mas Pedro, ele não leva esse caminho. Nota que Pedro, nesse capítulo inteiro, está falando acerca da salvação. E ele direciona essa carta para pessoas que estão sofrendo, vivendo em um mundo hostil. E Pedro, ele começa celebrando a salvação para essas pessoas. O mundo pode te rejeitar, mas vocês são escolhidos em Deus. Versículo 1, eleitos de Deus. O mundo pode amaldiçoar você, mas em Deus você é bendito. Versículo 3, bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. E 3 vezes ele menciona a salvação. Em versículo 5, nota: são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Versículo 9: vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. E em versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas investigaram, examinaram, etc. Não existe outro assunto mais confortante na palavra de Deus do que o Evangelho de Deus. Em Romanos, primeiro versículo fala acerca do Evangelho de Deus. A Bíblia afirma que o homem é culpado nos seus pecados. O homem é pecador e por causa dessa culpa, desses pecados, ele vai para o inferno, tormento eterno. A Bíblia igualmente enfatiza que o homem é incapaz, homens, mulheres e crianças, incapazes de salvar a si mesmos. Mas a mensagem da Bíblia é única, afirmando que, embora que o homem não pode salvar a si mesmo, Deus preparou uma maneira para o homem pecador ser salvo. A Bíblia fala que Deus ama o pecador. Em Romanos 5, versículo 8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus ama, mas Deus não somente ama, Ele também é capaz de salvar o pecador. Ele não fala, eu tenho grande amor, agora salve-se a si mesmo. Não. Deus, em Salmo 3, versículo 8, do Senhor vem o livramento, do Senhor vem a salvação. Deus ama o pecador, Ele é capaz de salvar o pecador. Mas a Bíblia continua ainda mais. Não é só capaz, não só ama, Ele quer salvar o pecador. 1 Timóteo 2, versículo 4, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É um desejo que Deus tem que não vai ser realizado, não. Ele planejou, Deus planejou. Em 2 Timóteo 1:9 diz, Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não porque a gente fez alguma coisa, mas por causa do quê? O plano dele, da sua própria determinação e graça. A maneira que Deus estabeleceu para salvar pecadores é através de Jesus Cristo. Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. E Deus, Ele não coloca essa mensagem escondida para que ninguém saiba. Ele estabeleceu pregadores para levar a mensagem que homem é pecador, que homem não consegue salvar a si mesmo, mas Deus pode, Deus quer e Deus fez o caminho através de Cristo. Pregadores para levar essa mensagem a todos os seus povos, não só para os judeus, mas a todos os fins da terra. E quando pecadores escutam essa mensagem, creem e chamam e clamam para Deus, porque eles não podem se salvar pelas suas obras. Então, hoje à noite, quem está considerando-se pecador, quem sabe que eles estão
injustos perante de Deus. A mensagem desde o começo é o mesmo. E Pedro vai construir esse argumento que, embora não importa o que acontece na vida, precisa olhar para a salvação. Precisa olhar para Jesus Cristo. A constância e consistência desse foco é a mensagem hoje à noite. Considera então primeiro, dedo número 1, a grandeza da nossa salvação é o tema dos profetas. 1 Pedro 1, versículo 10 e 11 diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias. Às vezes, quando eu estou em igreja e alguém começa a falar de profetas e profecias, dá vontade de dar tiro na minha cabeça. Em 1991, vocês lembram que os Estados Unidos invadiu Iraque para proteger o postinho de combustível chamado Kuwait, lá no Oriente Médio? O general comandando essa invasão era o General Schwartz, que no alemão quer dizer negro ou preto. Eu lembro um pastor que fez uma série de 3 domingos explicando como os profetas estavam apontando para essa guerra, falando que um homem general que era da cavalaria representa o cavalo negro de Apocalipse, e que tudo isso ele mostrou Gog e Magog, 3 domingos de sofrimento, errando o alvo dos profetas e profecias. E hoje em dia nada muito muda. Começa a falar de Apocalipse e fala, nossa, isso vai acontecer e aquilo vai acontecer. Não. Os profetas tinham um foco: salvação através do Messias, do ungido de Deus, pela graça. Deixa-me te provar sobre isso. Pedro, ele está falando aqui sobre os profetas do Antigo Testamento, e Pedro afirma que eles estudavam as suas próprias escritas. Isaías acabou de lançar um livro, vamos comprar, vamos estudar. Para entender o que? Procurando saber o tempo e as circunstâncias dessa salvação, em versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça. Moisés a Malaquias não tiveram os evangelhos como você e eu tem. Não tiveram o livro de Romanos como eu e você tem. Então, eles buscavam entender como é essa salvação, a promessa da salvação pela graça que viria. O assunto da seu estudo intenso era a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que a salvação de Deus. Quando falamos da salvação, estamos falando de uma fatia da grande obra redentiva de Deus, desde Éden até Nova Jerusalém, a salvação. Mas a graça é tudo que faz isso acontecer. Graça é maior do que salvação, e esses profetas estavam examinando, não nas guerras estúpidas dos Estados Unidos, mas a salvação pela graça. Fascinados pela graça de Deus. A bênção imerecido aos pecadores. Muitas pessoas falam, mas o Velho Testamento era lei, graça é o Novo Testamento, mas não é verdade. Olha comigo em Gênesis 43, versículo 29. Gênesis 43, versículo 29, você nem sai do primeiro livro da Bíblia quando você vê que a graça de Deus é atributo de Deus. Gênesis 43, 29, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. A palavra graça no Antigo Testamento é ren. É soletrado catarro, H-E-N, ren. Deus, por natureza, é gracioso, é atributo
de Deus. E todo mundo no Velho Testamento entenderam isso, que Deus é um Deus de graça. Algo que somente Deus pode providenciar, porque desce dele. Os patriarcas eram inteiramente cientes que Deus era um Deus de graça. Em Êxodo 22, 26 a 27, nós vemos que desde o início, Deus é gracioso e Ele age com graça. Olha essa afirmação na lei de Moisés: se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei. Por quê? Pois sou ren, misericordioso, compassivo, gracioso. Os profetas também entenderam que Deus era um Deus de graça. Se você olhar aquela oração de Jonas, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus ren, misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar mais, mas depois se arrepende. Você sabe por que Jonas fugiu de Deus? Porque ele sabia que Deus poderia salvar os ninivitas. Ele sabia que Deus era gracioso, que Deus dava a salvação para povos fora de Israel. Fora de Israel. Ele não podia imaginar Deus salvando pessoas fora de Israel. Mas ele sabia que Deus era gracioso e que Deus faria isso. E Deus fez. E as profecias, irmãos, é tudo sobre a graça que viria. Eu tirei 30% da minha mensagem hoje à tarde. Eu gostaria que pula para Romanos capítulo 9. Romanos 9, eu não vou passar um por um as profecias do Velho Testamento, não temos tempo para isso. Mas Paulo faz isso em Romanos capítulo 9. Ele mostra que como os profetas já estavam falando acerca da salvação pela graça, não aos judeus, mas a todos os povos. Paulo faz isso em Romanos capítulo 9. Olha, por favor, em versículo 24. A quem chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Isso é a tese de Paulo, e ele prova isso citando Oséias 2:23, versículo 25 de Romanos 9. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Profeta Oséias já olhando e falando: olha, vem a salvação de Deus, a grandeza da salvação, que vai transformar alguém que nem é judeu em filho de Deus. Romanos 9:33, ele cita Isaías 28, como está escrito em Isaías 28, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele limitado à terra de Israel? Não. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. O que limita aqui é quem crê. Se você crê, a dádiva é sua. Romanos 10, versículo 11, de novo ele cita Isaías 28. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Salvação pela graça para todos, judeu ou gentil. Romanos 10, 13, citando Joel 2. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 20,
citando Isaías 66. Isaías diz ousadamente: foi achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Salvação dos gentios, profetizados desde o Antigo Testamento. Você e eu somos gentios. E os judeus não conseguiam entender como Deus faria um povo que não era judeu. Porque o judeu sempre olha a história da redenção como sendo exemplificado em Êxodo, quando eles saem de Egito para a liberdade. Eles falam: Deus amou nós tanto, e nós somos o povo obediente, e Deus nos livrou. E hoje em dia permanece essa ideia na cabeça deles. Mas tem pessoas que se acham muito especiais hoje em dia, porque eles têm uma gotícula de sangue judeu. Uma gotícula em 1 bilhão parte. Mas ele fala: não, o povo judeu é especial, e eu também, porque o meu tataravó era assim casado com uma judia. E assim vai. Eu estava numa igreja no dezembro ano passado para celebrar a cantata de Natal, e o cara estava lá falando sobre o Velho Testamento, como tentando impressionar todo mundo com o tanto que ele entendia das escritas judaicas, e nunca chegou a falar de Jesus Cristo. Essa ideia continua firme e forte hoje, mas a realidade é que houve uma salvação maior de tirar o judeu da terra de Egito para a liberdade. Foi quando Deus tira o pecador do reino das trevas e traz para o reino da luz. Quando Deus pega um pecador rebelde e faz dele um filho de Deus. E a graça que Pedro está falando em 1 Pedro 1,10 a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias. Mas ele não para aí. Esses profetas poderiam ter dedicado as suas vidas para qualquer coisa, mas eles dedicaram aos estudos nas Escrituras para entender a salvação pela graça. Considera comigo o número 2 hoje à noite. A grandeza da nossa salvação era o tema da revelação do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Foi a respeito dessa salvação que apontava o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Qual era a revelação do Espírito Santo? Sofrimentos de Cristo, glórias que seguiam esses sofrimentos. De onde os profetas receberam a profecia do Espírito Santo? De onde era que os Novos Testamentos, os apóstolos, receberam as suas escritas do Espírito Santo? Qual é o tema central? 2 coisas: sofrimento de Cristo, glória de Cristo. O sofrimento de Cristo tem pela Bíblia toda, Salmos 22, Salmo 69, Isaías 52, Isaías 53. Cristo sofrerá, será crucificado, o justo pelos injustos. Daniel capítulo 9 fala acerca do Messias sendo cortado para que o seu povo permanecesse. Zacarias 12:13 termina o Velho Testamento falando que Jesus Cristo será furado, traspassado e sofrerá outras coisas. Debaixo da inspiração do Espírito Santo, eles escreveram acerca do sofrimento de Jesus Cristo. Mas não só isso. Olha em versículo 11 de 1 Pedro capítulo 1. O Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. O que significa as glórias de Cristo? Cristo sendo entronizado, Cristo sendo rei, a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo. Tudo isso, desde o início, o Espírito Santo estava falando, revelando, mostrando, aludindo.
Os velhos profetas, eles escreveram em Isaías 9, um filho que terá o governo sobre os seus ombros. Daniel 2:7, a mesma coisa. Zacarias 2:14 fala sobre o grande rei dos reis, que é Jesus Cristo. Através da história toda, os profetas e o Espírito Santo estão focados somente na grandeza da salvação através de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, versículo 10, guarda esse versículo com carinho. Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se alguém subir aqui e começa a falar de profecia e não aponta para Jesus Cristo, errou a profecia toda. Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você lembra em Lucas 24, quando Jesus está andando com aqueles 2 discípulos a Emaús? Diz que como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha o versículo 26 de Lucas 24. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 2 coisas, sofrimento e glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A mensagem do Espírito Santo tem sido uma: sofrimento, glória, sofrimento, glória, Cristo. 3. A grandeza da nossa salvação é o tema da pregação dos apóstolos. 1 Pedro 1:12, foi a respeito dessa salvação que lhes foram anunciados por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. A grandeza da nossa salvação é o tema da pregação dos apóstolos. Profetas apontando Jesus, Espírito Santo apontando Jesus. Chega os apóstolos em cena, qual a mensagem? 2 Coríntios 6:2. Escuta Paulo. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não, mas Paulo falou muitas coisas, não só acerca da salvação. Olha, escuta também o que Paulo diz. 1 Coríntios 2:2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era uma mente brilhante. Ele poderia ser alguém excepcional em contribuição à cultura, à filosofia, à lei, mas ele decidiu gastar o seu tempo nesse mundo com uma coisa só: Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. A salvação pela graça em Jesus Cristo. Por que, Paulo? Por que esse assunto? 1 Coríntios 1:18 nos dá a resposta. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Não tem outro poder que nós esperamos a não ser a mensagem da cruz. Então o Evangelho de Deus era o estudo constante dos profetas, era a revelação constante do Espírito Santo, era a pregação constante dos apóstolos. 4. E último. A grandeza da nossa salvação é a grande obsessão dos anjos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Foi a respeito dessa salvação que até os anjos anseiam observar. Pedro, ele joga essa frase nesse versículo como se fosse algo de graça. Ele fala, o que nós fazemos com essa frase a respeito dessa salvação que até os anjos anseiam observar? Agora você e eu, quando nós pensamos raramente sobre anjos, nós pensamos em como seria ser um anjo. Voar de lá para cá, ser invisível, chegar atrás das pessoas para fazer coisas boas para eles, né? Tudo o que nós imaginamos sobre ser anjo, como que seria ser anjo? Mas olha o que Pedro está falando em versículo 12.
foi a respeito dessa salvação que até os anjos anseiam observar. O que é que os anjos estão pensando, imaginando na sua cabeça? Essa palavra anseiar, no grego, epitumeo. Se o meu hebraico é terrível, parece que o meu grego tem um certo sabor italiano, epitumeo. Mas essa palavra grega quer dizer uma coisa como um vulcão que vai ficando maior e vai explodir. É um desejo que começa a tomar conta da pessoa em que se encontra, tomar conta do espírito em que se encontra. Em Êxodo 20, versículo 17, você tem o mesmo grego, palavra grego, traduzido, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás, epitumeo, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi, o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A Bíblia condena cobiça de coisas indevidas. A Bíblia nunca apoia a doutrina budista que ser servo de Deus é ser pleno, sem vontade qualquer. Lá se vai a vontade de Deus, ele faz o que ele quer. Não. O cristianismo entende e direciona o nosso desejo, a nossa cobiça para coisas da salvação. Colocar, estabelecer o seu coração, investir a sua vida, coração, mente e mãos em uma coisa, desejar ardentemente uma coisa. O que é que os anjos ardentemente desejam? Eles estão obsessados com o evangelho da graça. Eles estão lá olhando para cá, falando como é ser salvo, como é receber o perdão de todos os seus pecados, como é ser instrumento na graça de Deus, como é ser levar o evangelho às outras pessoas. Pedro ele fala aqui, os anjos anseiam observar. Essa palavra observar, o que isso significa? Você já viu uma girafa bebendo água? Pescoço muito grande que abaixa a cabeça para beber? É muito divertido. Procura no YouTube depois. Boas gargalhadas. Essa palavra observar é de esticar o pescoço e descer, como uma girafa bebendo água. O mesmo verbo foi usado no final dos evangelhos, quando Pedro e João correram como girafas para o túmulo, abaixaram a cabeça e olharam para dentro, né, para ver se Jesus estava lá e Jesus não estava. Mesmo verbo. E Pedro fala que os anjos estão olhando como esses girafinhas celestiais, desejando ardentemente entender algo que eles nunca vão experimentar. Anjo nunca vai experimentar, mas eles têm um desejo grande de entender a imensidão, o milagre, a graça da salvação, que eles não vão experimentar. Não é só curiosidade para eles, como nós temos curiosidade sobre eles. Quanto mais eles veem a graça de Deus, mais eles glorificam a Deus. Foi mais ou menos o que a irmã Dani falou hoje à noite. Quanto mais nós entendemos acerca da salvação pela graça, mais nós damos glória a Deus. E na verdade, Deus colocou a sua salvação como um espetáculo perante deles. Você vê anjos para cada passo da salvação. Jesus Cristo nasceu, rasgou o céu, exércitos de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, os anjos, Lucas 15, versículo 10, se quiser olhar, Lucas 15, 10, eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, falando, olha, a graça de Deus agindo, quebrando esse coração de pedra, transformando um filho das trevas em filho de Deus. Os anjos estavam acompanhando e assistindo os apóstolos, sim. 1 Coríntios 4, versículo 9, Paulo diz, porque me parece que Deus nos pôs a vós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens.
e os anjos dando glória a Deus que Ele usou 12 homens ordinários para virar o mundo de ponta cabeça. Eles estão vendo o poder de Deus, a graça de Deus. Eles glorificam a Deus por esse espetáculo. E os anjos estão olhando a igreja também. Em Efésios 3, versículo 10, Efésios 3, 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Anjos, vendo a terceira igreja batista hoje à noite, falando, como é ser salvo pela graça, pelo poder de Deus, pelo sangue de Cristo, de ir à igreja e aprender mais sobre a palavra de Deus. Como que é? Eles dão louvor a Deus para isso. Em conclusão, falamos sobre os profetas, o Espírito Santo, os apóstolos e os anjos, mas e nós? E nós nessa história? Abre as suas Bíblias, por favor, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Olha como vai terminar essa história. Versículo 7 de Apocalipse 5 diz, Ele, Cristo o Senhor, o Cordeiro aqui, Ele tomou o livro que é o título de propriedade dos céus e da terra, da mão daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, são anjos, e os 24 anciões, representando os santos, você e eu, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, que a gente chama o cântico da redenção. Eles cantavam um cântico novo, Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, sofreu, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Salvação indo para os gentios também. É um cântico lindo o cântico da redenção. Mas, olha em versículo 11, nós estaremos lá junto também, nós somos os redimidos. Versículo 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Parece um hino meio responsivo, os redimidos cantando o que eles viveram, a redenção em Jesus Cristo, e os anjos complementando aquilo que eles não experimentaram, mas eles louvam a Deus por essa grande graça. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós cantamos acerca do sofrimento de Cristo, eles cantam acerca da glória de Cristo. Nós temos essa salvação em Jesus Cristo, a grandeza dessa salvação, o tema dos profetas, do Espírito Santo, dos apóstolos, dos anjos, de nós também. Mas posso perguntar uma coisa? Essa salvação é preciosa para você hoje à noite? Você lembra da grandeza da sua salvação, especialmente quando a vida parece ser tão difícil? Ou você tem deixado o seu primeiro amor? Ou você tem deixado o seu primeiro amor? No começo da sua caminhada cristã, era maravilhoso, aquele desejo ardente de servir a Deus, de estudar a palavra de Deus, de estar como o povo de Deus. Mas com o passar dos anos, a maturidade parece que vai tirando um pouco do brilho. Parece que alguém chupa o nosso picolé um pouco. Em Apocalipse 2, versículo 5, a solução para essa situação é, para a igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 5,
lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você quer regozijar na salvação, faz o que você fez no começo. Olha para Cristo. Confia em Cristo. Aceita a sua graça. Estuda todo dia. Prega o Evangelho de Deus para si mesmo todos os dias. Começa a viver a maneira que você vivia quando era um jovem convertido, com esse desejo de servir a Deus, de entender a sua palavra, de servir o povo de Deus de alguma forma, em qualquer capacidade. Se você tem deixado o seu primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça pela mensagem única de toda a sua palavra, que nós vemos a salvação pela graça em Cristo, Senhor. Que isso seja daqui para frente o nosso único desejo, aquilo que controla os nossos corações, que nós submetemos os nossos mãos para trabalhar e servir a Ti e essa grande salvação, até o dia que nós nos reunimos todos de novo perante o Seu trono em glória, e que o Seu nome seja honrado e glorificado por essa grande salvação. Em nome de Cristo que oramos. Amém.